Educação faz bem pra você. Assistência faz bem pra você. Lazer faz bem pra você. Saúde faz bem pra você. Faça o seu cartão Cliente Sesc e venha viver esta experiência. Faz bem pra você. Uma sala VIP com Renê e Roberto. Apoio Stainless. Vidros temperados, qualidade com transparência. Comunicação visual que sua empresa necessita, a Yellow Multipress faz. Liderança Serviços, a serviço do seu bem-estar. Lince, contribuindo com a qualidade de vida de São José e região. União dos Vereadores de Santa Catarina. O poder unido é mais forte. E Construtora Nilza, edificando o sonho de morar bem. Aproveite agora as condições especiais da segunda torre do residencial Edelweiss, na rua Santos Saraiva. Alô, amigos, assinantes exclusivos da Premier TV, de volta com mais um programa Sala VIP, espaço do jornalismo local. Hoje recebendo aqui dois convidados ilustres para falar sobre o evento que acontece na sede da ACE de 12 a 15 de novembro deste ano, que é exatamente o 4º Congresso Brasileiro e 3º Congresso Ibero-Americano de Habitação Social, Ciência e Tecnologia, Inovação e Responsabilidade. Estão aqui comigo no programa de hoje o engenheiro Roberto de Oliveira, que é responsável pelo comitê técnico do evento, e também a arquiteta Carolina Palermo, que é responsável pelo comitê científico desses eventos que vão acontecer na sede da Associação Catarinense dos Engenheiros. Doutor Roberto, uma honra ter aqui no programa. Obrigado por ter aceito o convite da produção para divulgar tão importante evento para a categoria, né? Então, boa tarde também. Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de divulgar esse evento, que acredito que seja de interesse da maioria. Uma honra também recebê-la aqui, doutora Carolina Palermo, responsável pelo comitê científico, né, do evento. Prazer muito grande. Obrigada pela oportunidade. É importante a gente detalhar, nós estamos há pouco menos de 30 dias do evento, então essa oportunidade de divulgar o evento na esfera local é muito importante para todos nós. CTAB 2012, que vai reunir esse 4º Congresso Brasileiro e 3º Congresso Ibero-Americano da Habitação Social. Qual a importância desse evento estar aqui em Santa Catarina mais uma vez? Ele é um evento que foi criado em 2003, é um evento trianual, né? E à época já foi criado por mim, pelo Roberto e mais uns 2 colegas professores à época. E à época a gente percebeu uma demanda por uma discussão mais sistematizada sobre a questão habitacional, que a gente pode detalhar daqui a pouquinho, né? E pensando que o olhar que a academia tem sobre essa questão evolui como uma discussão temática dentro de sala de aula e dentro de pesquisa acadêmica, que é diferente, tem uma dinâmica um pouco diferente da ação pública, né? E as duas deveriam estar juntas. Obviamente os ritmos não são coincidentes, mas o ganho de qualidade e o ganho de desempenho com certeza seria mais facilitado se a gente conseguisse, de certa maneira, ter um diálogo mais próximo com o poder público, né? A ideia do Congresso, ele nasceu primeiro como brasileiro, depois dado a procura, né, e a presença de estrangeiros, inclusive, nós recebemos gente do Canadá e gente da Europa já na primeira edição, em 2003, a gente verificou que era pouco tratar isso só como na esfera nacional, então a gente transformou ele em ibero-americano, propôs isso como um fórum para o Cone Sul e os parceiros também de Espanha e Portugal, né? Tem alguns empresários do ramo da construção civil que são meus parceiros, pessoas que estão comigo há muito tempo, e vez por outra eu trago-os aqui no programa, como aconteceu semana passada. Trouxe aqui o diretor-presidente da Álamo Construtora, e ele fala de um déficit de 7 milhões de residências no Brasil, né? E em Santa Catarina mais de 1 milhão de falta de moradias. E como é que
é muito distante a academia do poder público. Doutor Roberto, o senhor pode me explicar essa... O senhor que é um homem mais politizado? Bom, em primeiro lugar, a ideia do nosso evento justamente é tirar a ideia de que a habitação social é só política. Por isso que o nosso CTAB, o CT, se refere à ciência e tecnologia. A gente fez um evento que excluísse, não por achá-la errado, mas excluísse a política, porque a habitação social é um tema eminentemente político, tem uma influência política muito forte. Mas então, essa visão assim de que a academia está confrontando com a política não é verdadeira. A gente não quer se confrontar com a política, a gente quer, inclusive, que ela se afine com a gente. Mas o problema todo da habitação social é que mesmo na própria academia, ela não é privilegiada. São poucos os cursos de arquitetura que têm disciplinas voltadas à habitação social, e na engenharia civil isso não existe. Inclusive, o conceito de habitação, mesmo na própria academia, e principalmente na área política, é fazer um amontoado de casas e soltar em qualquer lugar. Esse é que é o grande problema. Bom, já estou falando de habitação social, vocês falam em habitação social, eu falo em residências, em casas, e a gente está falando em academia, está falando em poder público. Na essência, o que é habitação social? Bom, existe a habitação social e existe a habitação de interesse social. Né? Já são dois conceitos diferentes. Totalmente. A habitação de interesse social, que é exatamente do que nós estamos falando, são as alternativas habitacionais promovidas pelo Estado, tanto na esfera municipal, estadual e federal. Tá. Então, é a oferta, são programas de governos específicos Minha Casa Minha Vida, para a construção de habitações, em geral, para a faixa mais baixa, de renda mais baixa da população. Tá? Já dizia um grande antropólogo, Roberto da Mata, que toda habitação é social, ponto. Mesmo aquela para a faixa de renda mais alta, ok? Não é isso? Faz sentido. Uma necessidade social. Exato, é uma necessidade social para uma atividade social. Então é preciso agregar esse elemento, o interesse social, porque passa a ser um programa de governo, porque é interesse da sociedade como tal, representada por seus governos, suprir as necessidades habitacionais também das faixas de renda mais baixas. Então nós estamos falando disso. Perfeitamente. Acrescentando esse dado, não esquece que esse programa é, em geral, maciço, é produção maciça de habitações, né? Então, na forma de conjuntos habitacionais, ou unifamiliares, ou com residências, com casas, né? Ou multifamiliares na forma de apartamento, eles são a oportunidade de uma produção maciça da habitação. Por isso que eles são tão importantes a você ter uma linha de discussão que privilegie esse formato, porque o benefício, quando vem, ele é maciço, e o malefício, quando vem, também é maciço. Né? Então, por exemplo, o que aconteceu com Minha Casa Minha Vida em algumas localidades, para atender problemas emergenciais, como foi o caso de Blumenau e outras regiões do estado que foram afetadas pelas chuvas, né, em 2008. Chuvas, deslizamento, enchente. Decorrente das enchentes e tudo mais, houve uma aceleração da produção dessas habitações, que acabou não sendo erguidas com um critério muito técnico, né? Então, não esquecendo aquilo que o professor Roberto falou, a ciência e tecnologia, nós estamos destacando a ciência e tecnologia porque nós estamos falando de alternativas, de ações técnicas para resolver o problema. A questão política, ela é coadjuvante nesse sentido, apesar dos homens que fazem o poder desse país, em todas as esferas, achar que não. Achar que a solução técnica é que é coadjuvante nesse momento. Não é verdade. Porque você resolver o problema com meia solução, você não está resolvendo o problema, você está criando novos problemas. E é isso que nós não queremos evitar. Aliás, a solução técnica que a professora Carol está se referindo é uma solução técnica que abarca a questão da cidade, uma técnica associada ao urbanismo. Nós não podemos dar solução para criar novos problemas, como todo mundo fala aí em mobilidade. Na verdade, a falta de mobilidade aconteceu por não ser observado o princípio básico da habitação, que é as moradias, elas têm que ficar perto do local de trabalho, perto do local de estudo, que não se verifica atualmente. O senhor que acompanhou lá na ACE a sabatina com todos os candidatos a prefeito de Florianópolis,
tirando assim, agora outras cidades podem se basear nessa resposta, o senhor percebeu algum prefeito preocupado com a habitação social? Não vejo. E não adianta ficar preocupado, porque a maioria dos prefeitos do Brasil, ela ignora realmente o conceito de habitação e não fazem a proposta básica da habitação, que, a meu ver, inclusive, pode resolver o problema da mobilidade, pode resolver o problema das catástrofes urbanas, é que não existe uma previsão de terras para habitação de interesse social. Então, os programas que existem jogam os pobres cada vez para mais longe, ou quando não jogam os pobres para mais longe, não prevêem habitação para os pobres se colocam em qualquer lugar, se sujeitando às áreas de risco, à baixa salubridade, a longa distância até o local de trabalho, ou seja, agravando a cidade. Isso eu não digo... E os poucos que não sabem nem o que é habitação. Perfeitamente. Então, qual vai ser? Daqui a um mês vai começar. Dia 12 começa, de 12 a 15 de novembro. Ciência, Tecnologia e Habitação Social. Exato. De 12 a 15 de novembro. De 12 a 15 de novembro. Qual o tema desse ano, então, já que é de 3 em 3 anos que acontece? Nós estamos focando esse ano o mote que a gente utilizou como base para todos os pesquisadores do Brasil e de fora do Brasil prepararem seus arquivos e contribuições para o evento, propiciando a discussão melhor possível, é inovação e responsabilidade. Significa dizer, nós estamos no século XXI, né? Nós estamos em pleno terceiro milênio, já se passou um decênio inteiro disso, né? Não é possível que a gente continue experimentando soluções que não se tem avaliação concretizada nem sedimentada, né? Exatamente onde a gente não pode experimentar. Nós temos que ter soluções já amadurecidas para a habitação social, porque essas pessoas, elas não têm como fazer a manutenção, nem têm como substituir esse patrimônio da mesma forma como qualquer outra classe social tem condições de fazer, né? Então, nós temos que pensar na inovação, que é o que vai fazer com que a sociedade caminhe, né, para o futuro, direcione-se para o futuro, mas pensando que a responsabilidade que nós temos com principalmente essa massa populacional que hoje no Brasil soma cerca de 140 milhões de habitantes, com 3 a 6 salários mínimos, ou de 0 a 6 salários mínimos, desculpe, com 140, dos 190, portanto, mais de 140 milhões de habitantes, está na faixa de renda para a qual nós estamos trabalhando, tá? Experimentando soluções ainda inacabadas. Então, é importante que a gente tenha um amadurecimento sobre isso e ninguém melhor do que a academia para mostrar o volume de conteúdo que nós temos hoje à disposição de qualquer nível de governo, municipal, estadual ou federal. Impressionante como tivemos governos socialistas, né, ditos socialistas, e a concentração do capitalismo continua imperando nesse país, cada vez mais riqueza na mão de poucos e menos dinheiro na mão de muitos. Eu diria que é um capitalismo subvertido, né? Na verdade, é a pior fase do capitalismo que é aplicada, né? Eu não gosto muito de fazer discussões ideológicas por causa disso, porque a gente sempre fica chamando a atenção dos piores exemplos de ambos os lados, né? Do lado mais azul ou do lado mais vermelho, digamos assim. Mas no que diz respeito ao conhecimento técnico acumulado sobre como resolver o problema habitacional brasileiro, ou como reduzir o problema habitacional brasileiro, nós já existe um conteúdo acumulado muito grande sobre isso. Inclusive, o primeiro evento já trouxe. E nós estamos trazendo conteúdos muito diferenciados nesse evento também, através das atividades que nós estamos pensando para o decorrer do Congresso, né? Inclusive, o que, doutor Roberto, o senhor estava dando uma... Bom, a questão a cidade é um ser capitalista, né? Mas legalmente já existe, a partir de 2001, uma legislação muito boa, que é o Estatuto da Cidade, que pode fazer com que as ações sociais atenuem a questão do capitalismo, que visa somente o lucro. Nós podemos, eu falei nas minhas aulas agora, nos cursos recentes, que nós podemos fazer com que haja o lucro do empresarial, haja especulação imobiliária, mas que seja compensado através de medidas mitigatórias que revertam em favor dos pobres. Então, se a pessoa quer lucrar R$1 milhão, pode lucrar R$1 milhão, mas pague 200
para mitigar os efeitos sobre as pessoas pobres, as pessoas que vão ser afetadas. Então a gente não pode ser exatamente contra o lucro, mas não podemos deixar que esse lucro permeie, como é que se diz, ser uma cobrança, ser um pagamento de uma dívida para a sociedade. Bom, quantas pessoas deverão estar presentes? Nós estamos esperando Calculando. entre 200 e 250 pessoas, né? O evento está estruturado em algumas atividades, nós temos algumas conferências tratando de temas emergentes, como o peso da inovação, tanto no bolso do usuário final, quanto no aporte técnico que isso possa induzir. Isso é uma das conferências. Tem uma outra conferência que é sobre uma troca de tecnologia, né? Nós temos um colega do México que vai trazer para nós aqui uma tecnologia que está sendo desenvolvida e disseminada lá, né? Temos uma outra conferência sobre qualidade de projeto, que essa é a parte que mais nos interessa, né? Que é o momento de decisão prioritário em todo o processo produtivo da habitação, está na fase de projeto arquitetônico. Então, não adianta você destinar milhões de reais para resolver o problema habitacional se você tem um projeto incompetente, né? Então, é preciso que esses profissionais sejam formados para isso. E é por isso que a nossa preocupação é atrair o maior número possível de alunos, de estudantes universitários, de professores universitários, de profissionais liberais, tem sido um público cativo nosso nos eventos, tá? Tem se aproximado, você falou de pequenas construtoras, eu até digo de média construtora, nós tivemos já representantes de médias construtoras também nos nossos eventos. É curioso lembrar de uma abordagem que um proprietário de construtora falou para mim, disse: professora, descobri depois de 3 dias aqui no evento que eu estava trabalhando com o nicho errado da população. Eu acho que eu deveria trabalhar com outro nicho, uma classe de renda um pouco mais baixa, para poder melhorar o produto que eu posso oferecer para ela. Então, assim, o papel do evento já se concretizou, que é sensibilizar todos os agentes que podem atuar no setor, qualificando o setor, sensibilizar de que é possível você fazer menos, mesmo com uma verba restrita, você oferecer o melhor produto final. Para mim, no olhar de arquiteta, o melhor produto final é aquele que vai facilitar a permanência da família nessa unidade. Isso, para mim, é a solução. Aquela casa que expulsa a família 5 anos depois, porque um filho que era bebê passou a ter na idade escolar e não tem onde colocar uma mesa para estudo dele, ele às vezes sai da casa por causa disso. Claro. Não, a casa tem que ter uma permanência de pelo menos uma geração, isso ainda está em torno de 25 anos. É o que nós esperamos, né? Então, que esse espaço esteja confortável e atenda às demandas da dinâmica familiar por um período de tempo muito mais longo. Essa, para mim, é uma solução adequada. Porque isso é viver em sociedade, né? Isso é viver em sociedade. Você não cria, se você se muda a cada 5 anos, 4, 5 anos, 3 anos, você não cria raiz em... Você pode até se mudar porque você quer se mudar, mas não porque a casa o impede de continuar ocupando, digamos assim, né? Essa é a principal preocupação da gente. Estive em Balneário Camboriú recentemente e fui visitar umas 2 torres que estavam tinha até um apartamento decorado, né? 33 andares cada torre, né? Um por andar, 3 milhões de reais cada apartamento, um por andar. Quer dizer, e tem comprador aos borbotões. Tem. Isso é que impressiona. Tem. Isso é que impressiona. Né? Aquele topinho da pirâmide social é que está comprando. Não, porque se fosse uma praia uma praia ainda inexplorada, uma praia que agora estivesse começando um boom imobiliário, mas Camboriú já há mais de 50 anos, pode falar, professor. Acontece que Camboriú tem uma coisa que muitas cidades pleiteiam contra. Existe um contato social muito grande em Balneário Camboriú, porque Balneário Camboriú contraria todo o senso do urbanismo, mas acontece que a maior concentração de aposentados, ou seja, pessoas que conhecem bem a vida, querem um lugar para morar, vai acontecer em Balneário Camboriú. A mesma coisa a questão da Avenida Hercílio Luz, todo mundo fala mal daquele paredão. No entanto, aquele lugar lá que eu sempre passo lá é o lugar de maior atividade social dentro da cidade. Ou seja, as pessoas querem ver outras pessoas. Então, por que vão gastar um dinheirão, 3 milhões de reais em Balneário Camboriú? Que a pessoa chega lá, estaciona o seu helicóptero e desce, faz tudo a pé. Encontra tudo, encontra todos, passa a ser um anônimo. Porque se ele for gastar aquele dinheiro na cidade de origem, ele pode ser assaltado, ele é visível, ele é visado. Então ali eles criam um anonimato social, por incrível que pareça, que se transforma num bom lugar de viver. Ele bota um chinelo, uma bermuda. E
fica igual como a gente diz, a praia é o espaço mais democrático. Então, Balneário Camboriú segue dentro dessa cartilha, contrariando todas as expectativas urbanísticas. E por que Florianópolis hoje não está assim? Florianópolis, a gente criou um plano diretor elitista que afasta todo mundo. A primeira coisa que aconteceu foi morrer o centro. A segunda coisa, encarecer demais todos os terrenos, fazendo com que haja uma criação de favelas impressionante. Então, essa é a receita antissocial de Florianópolis. Professor, o senhor falou dos temas, mas quem são os palestrantes que virão? Nós temos o professor Francisco Cardoso, da Politécnica da USP, que vai nos falar sobre inovação. Temos o professor João Pedro Branco, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa, que vai nos falar sobre a qualidade do projeto. E temos o professor Gabriel Castaneda Nolasco, do México, que vai nos falar sobre transferência tecnológica. Fora isso, nós teremos 2 mesas redondas, uma sobre imobiliário e habitação social. Esse é um problema pontual de projeto, então nós vamos atacar. Já existem algumas empresas no estado trabalhando com linha de imóvel popular, então a gente quer colocar saber o que está acontecendo nesse setor. Há uma outra mesa que é sobre energia, custos energéticos do lado do consumidor, né, aquele que é quem vai sentir realmente isso. Fora as oficinas, ainda nós temos um concurso de ideias para alunos de graduação, isso é tradicional no nosso evento, né? E com premiação em dinheiro deste ano. Sobre inovação, responsabilidade e habitação social, é sempre em volta daquele mote estabelecido, né? E, para finalizar, nós temos uma amostra de patrocinadores, nós temos alguns patrocinadores com quem que tem nos apoiado ao longo desses anos todos, né? Dentre os patrocinadores, nós temos esse ano a CAPES, do Ministério da Educação, e a Caixa Econômica Federal, ambos do Governo Federal. Nós temos também a Mútua, CREA, nós temos a Eletrosul, do Sistema Eletrobras, todos patrocinadores. Como apoio institucional, nós temos a Coab Santa Catarina, que tem sido uma parceira antiga do nosso evento, a própria Universidade Federal de Santa Catarina, a ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, o Credicrea, a PINE, também tem sido nossa parceira bastante antiga, a Federação Catarinense de Municípios, FECAM, está nos ajudando muito com o mailing deles e com o contato com todos esses municípios, a Secov, que é o Sindicato da Habitação, isso, e a Sinaenco, que é o Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia. Né? Então, esses são apoios institucionais que a gente tem recebido. Né? E com isso, a gente está tentando realizar um evento que continue, né? Que confirme o evento como um fórum de discussão, né? E faça com que nós nunca vamos conseguir zerar. Quem disser a você que vai zerar o déficit em um governo está mentindo, quem disser que vai zerar em 2 governos também está mentindo, porque não se zera déficit habitacional, dado a dinâmica de crescimento das cidades e das migrações muito urbanas. Muito menos se zerar a miséria absoluta. Também não vai zerar. Também não vai mas zerar. Minorar esse impacto e reduzir esse problema, a gente consegue com boas soluções, eu diria até, né? Algumas delas vão ser apresentadas. A Coab é parceiro que vem? É parceiro desde 2003. Mas tem aprendido alguma coisa? A Coab tem aplicado na prática? Tem aprendido alguma coisa. Tem aplicado na prática? A dinâmica de trabalho do setor público em geral é bem diferente do que nós gostaríamos que fosse. Né? A pressão externa, para você conseguir uma verba, por exemplo, você tem que ter um projeto pronto. Então, você não tem nem tempo, nem estímulo para fazer um projeto diferenciado, porque o BID, por exemplo, pede um projeto já pronto para você conseguir o primeiro dinheiro. Isso complica, a gente tem que reconhecer isso, que complica muito a atuação dos técnicos de projetos localizados nesse setor. Mas sim, nós temos conseguido transferir algum conhecimento da academia para quem produz a habitação social, nós temos conseguido transferir. E a Coab é uma exceção dentro das empresas públicas. A Coab acabou contribuindo para a edição de um livro em 2006, né, que a professora Carol fez uma pesquisa encomendada pela Coab que gerou um livro que é Sustentabilidade na Habitação. Olha só. Eu acho que a gente deve até falar tudo que a Carol falou aqui em termos de crítica, não se aplica à Coab. Não necessariamente a essa gestão. Né? Assim, exatamente. Essa gestão fez uma boa diferença com relação à relação academia e Coab. Esse evento, você
CTAB 2012 vai ser na sede da CE. Na sede da CE. Onde é que é a CE mesmo? Ali em Coqueiros. Que não sabe? Rua, eu sei exatamente, quer dizer, está aqui no meu papel. É na rua Capitão Euclides de Castro, 360, Coqueiros. Coqueiros. Fica na frente do Parque de Coqueiros. Exato. Vocês podem acessar o nosso site, que é o www.cthab.ufsc.br, e os nossos telefones é o 3248-3553 ou o 3248-3500. Falar com o engenheiro Ivan lá naquele. Falar com o nosso secretário executivo, engenheiro Ivan Coelho, da empresa Ivan Coelho Eventos, que também é nosso parceiro desde 2003. Que faz as reservas e tal. Isso. Quero agradecer ao professor Roberto então, por ter vindo, Roberto de Oliveira, professor. Uma honra muito grande recebê-lo aqui no Sala VIP da Premier TV. A arquiteta Carolina Palermo. Obrigada. Carolina Palermo, foi um prazer enorme mais uma vez recebê-la aqui no programa. O espaço sempre aberto para divulgar as boas ideias, as inovações, as criações, a criatividade, aquilo que mexe com o nosso cotidiano, que mexe com o nosso dia a dia e que torna, quem sabe, até mais fácil, né, nossas vidas. É o que esperamos. Obrigado pela entrevista. Sucesso lá no CTAB 2012. Muito obrigado. O Sala VIP fica por aqui, volta amanhã nesse mesmo horário. Horário alternativo de reapresentação dessa entrevista. Você acompanha aqui a programação da Premier TV hoje, horário nobre, 9h30 da noite. Um abraço e até lá. Uma Sala VIP com Renê e Roberto.